Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio. E vou começar como de costume, estou muito feliz. Eu tenho certeza que esse conteúdo, ele não é um conteúdo que a gente conseguia programar de forma intencional antes de ir olhando no caminho e fazendo os convites. Também vendo as pessoas aceitarem. A gente sabe o quanto hoje em dia é corrido as coisas e as pessoas virem até aqui gravar com a gente. Então hoje eu estou muito feliz por estar recebendo esse cara aqui. Vocês já leram, né, na legenda. Eu faço um mistério no começo, mas vocês já leram, então é só para manter o esquema. Mas eu estou muito feliz de receber esse cara aqui que eu vi por muitas vezes através do visor da câmera. Eu ouvi muitas vezes estando na van e ele ouvindo a forma de lidar, a forma que ele fazia as coisas ali, e me ensinou muito. E hoje, fotografia na igreja, tem algumas das coisas que estão acontecendo aqui, foi de uma conversa de uma van que a gente teve, e dali eu tirei muitos ensinamentos, e hoje eu espero que vocês também tirem aí em casa. Depois desse mistério todo, depois de ter lido lá embaixo o nome, Samuel Murad. Ô, Caião, alegria enorme estar aqui, viu, meu irmão? Mano, da hora. Obrigado por esse privilégio, por toda a sua audiência. Você é um irmão muito querido, que o trabalho musical o Senhor me deu através do trabalho musical, com o Baruch, né, principalmente. E eu tô aqui para te servir. Mano, se quiser falar, eu acho que o tema, quando você topou, cara, foi um tema que veio na minha cabeça assim, porque teve um dia, agora eu não me lembro com quem eu estava, e aí a gente estava falando sobre o quanto as pessoas são intencionais, as pessoas conseguem desbravar novos mercados, e no dia eu falei assim, cara, um cara que eu vi fazer isso, baseado nessa conversa que a gente teve na van, foi o Samuel. Aí eu não lembro quem é agora. Falou assim, o Samuel, mano, a genialidade dele não tá nisso só. Tá no cantar, no tocar. E aí eu falei, mano, porque tocar eu tinha visto, cantar uma vez também te vi. Eu lembro como você cantou, era uma ministração, eu não lembro aonde, do Baruch, e você cantou também. Eu falei, mano... Aí eu cantava o Santo Espírito, fazia o Leonardo com... É isso mesmo. A parte do Leonardo com o Baruch. E aí a galera falou disso, caramba, sobre essa multi-artista que você é. E aí eu falei, cara, mas e também tem a arte de ensinar. E aí ficou isso na minha cabeça. Então, assim, há tempo para todas as coisas. E eu queria que você falasse sobre isso. Porque eu imagino que existem processos nisso. Para quem está ouvindo a gente, falar assim, cara, porque a gente sempre ouve o quê? Ninguém faz tudo. Entendeu? Sim. E eu vivo um processo muito disso, e eu sei como é difícil, porque a pessoa fala, mas você faz foto, faz vídeo, você faz... O que você faz? Sabe assim? Uma hora você está ensinando, eu falo, mano, enfim. Mas eu queria ouvir de você, cara, porque eu olho para você, eu vejo isso. Excelência em tudo, num processo, mas eu imagino que isso tenha sido... Tem história aí por trás. Então, muito disso, assim, eu sou muito esforçado em fazer as coisas que eu me proponho a fazer, né? Nem me considero genial, mas muito mais esforçado, e um fator predominante nisso é a vocação. Então eu entendi um aspecto genético, intuitivo, da parte de Deus na minha vida, que me colocou diante de coisas que naturalmente eu amo fazer, e pela misericórdia dele eu faço com mais facilidade do que outras coisas que eu tiver que fazer. Você enxergou sua identidade? Sim, eu entendi que a música é a parte que move a minha identidade a partir daquilo que eu entendi que Deus me deu ao longo da construção de quem eu sou. Ensinar, que eu acho que o ensinar tem que ser uma disposição de qualquer ser humano, mesmo quem não é professor, mesmo quem não sabe ensinar, porque o ensinar tem muito mais a ver com transmitir aquilo que você é, o que te significa, do que necessariamente jogar um monte de métodos, fórmulas ou esquemas para a pessoa. Então, se eu vou ensinar música, eu tô mais do que querer
colocar diante das pessoas conteúdos, assuntos, técnicas sobre harmonia, improvisação, o que for, eu quero transmitir o que me move através daquilo. Todo mundo tem condições de transmitir aquilo que move. Tendo a capacidade pedagógica ou não, porque aí a gente está falando de relação, não de transmissão de técnica. Jesus era mestre porque ele transmitia um caráter, ele não ensinava uma técnica. Jesus não dava técnica para as pessoas, ele transmitia o ser dele. Isso aí a base disso é a relação. Podemos então, muito obrigado pessoal, você que já acompanhou esse podcast, já tá bom já para vocês, porque eu acho isso para um artista é você primeiro, olhando do que você falou, identificar a identidade. E Sim. Entender que aquilo que você tem como trajetória na sua identidade é compartilhável. Exatamente. Mas eu acho que o grande lance, a grande crise hoje é que a gente tem vários fatores que fazem a gente acreditar que a realidade nossa não é tão interessante quanto a outra em redes sociais. Para um artista isso é muito difícil. Sim, sim. Mas eu acho que o grande lance para o que você está falando é a pessoa entender o que ela é e acreditar no que ela faz, na chance do processo dela ter valor. Sim. Não o valor de ser superior, mas no valor de que aquilo pode, através do transmitir, também trazer as pessoas para um lugar onde traz um refrigério, uma evolução, enfim. É exatamente isso. Mano, eu acho que, tipo assim, essa construção para um artista que está ouvindo a gente já é um destravar absurdo, sabe? Porque é muito difícil, mano. Sim. Então, além da música, do compartilhar da sua trajetória hoje com o ensino da música, você é um pastor. Sim. E que a música está atrelada ao canto. Mas e o pastorado? Como é que vem? Então, é a mesma lógica, assim, foi natural, como todo pastorado deveria ser, né? Eu sempre gostei de ensinar, isso tem a ver com a música e também tem a ver com a teologia, que eu estudei, fiz seminário e tudo mais, e gosto de falar da Bíblia, gosto de entender as coisas e transmitir para as pessoas, mas e principalmente porque eu tenho uma esposa incrível que assim, eu sempre digo que o fato de eu ser pastor depende muito mais da mulher que caminha comigo do que de qualquer competência teológica que eu tenha, porque ela que me sensibiliza, ela que é a voz de Deus para muita coisa que eu não enxergo e que ela enxerga muito além de mim. Começo por essa base. E também a validação da comunidade onde eu estou, que é a minha igreja. Então, é meio que um movimento de Deus onde vários fatores vão se retroalimentando. Você é validado pela comunidade e você comunica as coisas a essa comunidade, a sua família te dá um amparo em relação a isso, que te facilita em transmitir as coisas para a comunidade e assim por diante. Mano, é que você falando parece um processo... É muito louco isso, porque pra gente, em vários episódios que você vai ouvir aqui, o grande virada de chave foi a pessoa entender o processo. Sim. E em tudo que você fala, o valor está no processo. Mas o valor de identificar, o valor não é como aconteceu. Não, perdão, não é quando, mas é o como. Não é quando eu entendi, mas quando eu reconheci como era importante ouvir a minha esposa, que está no meu processo, entende? Sim, porque sim. a gente às vezes se apega numa dependência de tantas coisas externas acontecerem para a gente conseguir fluir aquilo que a gente tem que fazer, que a gente esquece de olhar o que já está acontecendo próximo, Exatamente. que viabiliza quem a gente tem que ser. Exatamente. Porque é o grande lance de você... É o valor, cara. Sim. É o valor de você olhar dentro na sua proximidade quem te cerca. E não é quem te cerca que já faz aquilo, mas quem te cerca que às vezes não faz aquilo que você pretende fazer, mas te capacita para. Exatamente. Tá ligado? Porque pode parecer simples, mas isso não é, Samuca. Tipo assim, mano, Não é. Não é, mano. Hoje é muito difícil, né? Mas, volto a dizer, acho que a rede social pode atrapalhar um pouco nisso, de certa forma. Muito. Porque a gente vê muita coisa. Do lado do artista, eu acho que muito. E isso que você falou assim, é também um desafio a gente conseguir entender os valores eternos de Deus através da palavra, através de uma abertura que a gente dá para o Espírito Santo para conseguir enxergar
essa legitimação da identidade a partir do que o próprio Deus tem a dizer. Meu Deus. Parece uma coisa assim meio chavão de crente, mas não é. Se a gente olha para quem a gente é e olha para a Bíblia, a gente percebe que normalmente a gente está se legitimando ou se validando a partir do ambiente. Então as pessoas, o ambiente me valida. Eu tenho aprovação, eu tenho admiração. Então eu tenho a sensação de que eu tô no caminho certo. É muito comum muita gente chegar e falar assim: eu vou mudar de emprego porque eu entendi que Deus abriu uma porta para mim. Você fala, mas como você sabe que Deus abriu essa porta de emprego? Aí a pessoa fala, porque eu vou ganhar o dobro. Então quer dizer que Deus, se é um emprego que vai ganhar menos, não pode ser de Deus. Isso é complicado, porque aí eu vou chamar de Deus qualquer coisa que me pague mais. Não vou chamar de Deus quem me coloca diante de uma rota da construção de quem eu sou, das relações, mesmo que isso me faça ter menos dinheiro por um determinado momento. Então, isso de se perceber tratado por Deus, entender isso a partir de Deus, sem ser influenciado pelo ambiente, é muito difícil. É só a gente pensar. Adão e Eva moravam num jardim maravilhoso, cheio de... podiam comer tudo que quisesse, menos de uma árvore. Mas podiam comer. Essa é uma coisa que a gente às vezes não se dá conta. Deus não castigou eles com fome. Não era o castigo de Deus ficar com fome. Deus falou, vocês podem comer de tudo, menos a que está no meio. Então esse é um problema, porque Deus ele já deu condições. É que porque a gente não come daquilo que Deus já deu, a gente cobiça aquilo que Deus não permitiu. E está o ambiente lá. Então com todo o ambiente favorável, tudo que eles podiam comer, não deram conta. Aí está Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo. Do ponto de vista externo, o jardim é muito mais favorável do que o deserto que Jesus estava. Sim. Com todo o ambiente favorável, o casal desgraçou toda a nossa vida. Jesus, num ambiente totalmente desfavorável do deserto, deu conta de contra-argumentar todas as oportunidades que o diabo colocou para ele, oportunidades até legítimas. Jesus estava com fome. A primeira tentação é o quê? Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Então qual que é o pecado de você dar pão para quem está com fome? Nenhum. O problema não era a pedra virar pão. O problema era o que o diabo estava fazendo. Momentos antes, Jesus é batizado, desce a pomba e fala: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Daqui a pouco Jesus está no deserto e o diabo está falando: se você é filho de Deus, então a construção da identidade de Jesus, que veio do próprio Pai, uma voz que saiu, ecoou do céu, está sendo questionado pelo diabo. Deus falou isso, mas será que você é mesmo? Nossa. Transforma a pedra em pão. Jesus estava com fome, ambiente do deserto, pior cenário possível. Ele venceu o inimigo a partir daquilo que foi construído pelo Pai nele. Nossa. Então o ambiente de fora não vai... Para quem é construído por Deus, o ambiente de fora, tanto faz se você está na beleza do jardim ou na aridez do deserto. Você vai ser quem você foi construído por Deus para ser. Mano, um dos temas nossos agora um tema grande, que é muito chave para todo esse rolê de voltar a fazer o trabalho com a fotografia da igreja, de tentar compartilhar esse conhecimento, é que Deus falou pra gente assim: vocês precisam entender que vocês precisam beber da fonte, sabe? A gente como artista, a gente vê muita coisa, a gente é bombardeado por muitas referências e sempre funciona, mas funcionou lá, e a gente vive nesse lugar até mesmo como serviço numa igreja. Mas a igreja fez isso, fez, sabe? De certa forma a gente quer achar uma alternativa ligada a diferentes identidades para trazer pra gente, para ver se a gente funciona como social media, como fotógrafo, como videomaker. E aí Deus fala com a gente muito, muito claro, e não é só pra mim, mas é muito louco porque a gente tá vivendo um movimento de pessoas assim que tem uma encorajado a outra. E Deus tem falado: bebe da fonte.
a fonte, não tem como você dar para alguém uma fotografia que expresse o que eu sou, sem que você saiba quem eu seja, quem eu sou, sabe assim? Tipo assim? Ou que você esteja ligado buscando enxergar quem eu sou. Sim. Porque não adianta você querer ir para uma paisagem, achar belo que você não consegue ver belo. Pode ser o nascer do sol, o que for. A gente vai falar assim, nossa, mas está muito vermelho esse nascer do sol. Então você só vai achar beleza naquilo que você se conecta. Sim. E isso, tudo que você falou, cara, é a forma mais teológica, eu diria, para dizer para a galera que tá ouvindo a gente. Galera, precisamos beber da fonte. Exatamente. Porque tá lá a nossa identidade. Tá lá o porquê a gente faz o que a gente faz. Tá lá porque a gente tem o que... Eu digo que a gente tem o que a gente tem, porque às vezes uma pessoa com um celular, com uma TechPix, ela vai fazer coisas que uma pessoa com o melhor equipamento do planeta não vai ter. Não é porque comparar, é porque ela tá fazendo aquilo que ela foi destinada a fazer, sabe? Esse é o problema. Isso da fonte, acho que é o problema de todo mundo, todo cristão. Porque a nossa era é uma era muito cartesiana, muito matemática, muito da fórmula. As pessoas querem que você diga o passo A, o passo B, para ter o resultado que ela espera que você dê a ela. Funcionou para você somando A mais B, então me fala qual que é o A, qual que é o B, que eu quero somar e ter o mesmo resultado que você. Mas esse é o lance da fonte que você está falando. É você entender que a fonte da qual você bebe é a mesma fonte da qual eu bebo. É Deus. Mas a margem do rio onde eu estou nem sempre vai ser a margem do rio onde você está. De onde corre a mesma água. Então a gente às vezes confunde direção com sentido. A gente está na mesma direção. O que é direção? Direção é vertical, horizontal. Na direção vertical eu tenho dois sentidos. Ou eu vou para cima ou eu vou para baixo. Na direção horizontal, ou eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita. Então às vezes a gente está na direção certa. E a gente está na mesma direção na vertical. E você está indo para cima. E está funcionando. Porque Deus te chamou para ir para cima. E aí eu acho que porque está funcionando para você e porque você está indo para cima, eu também tenho que ir para cima. Então eu vou para cima. Só que não é para cima que eu tenho que ir. Talvez aquilo que eu sou depende de eu ir para baixo. E talvez Deus esteja me dizendo, você está na mesma direção que o Caio. É a estrada é a mesma estrada que vocês estão. A estrada de quem me conhece. Mas na vocação do Caio agora, ele está indo para cima. Na mesma direção, você tem que ir para baixo. Se eu tenho que ir para baixo, eu vou para cima, é uma questão de física. São forças que se anulam. E aí é um monte de crente que a gente vê que está fazendo força, mas não está gerando movimento. Está fazendo força, mas não está saindo do lugar. Porque a gente tem que entender. Isso é o que era o Egito. O que é o Egito na Bíblia? Egito é direção. Para o povo de Israel, o Egito era o quê? Lugar da fuga. Para Maria, José e Jesus, o Egito era o quê? Lugar do abrigo. Então tem gente achando que o Egito funciona ou não funciona? A pergunta é, o que Deus está te dizendo? Que a fonte está te levando para onde? Porque tem momentos que o Egito é o lugar de onde você vai fugir, mas tem momentos que o Egito é o lugar para onde Deus vai te mandar para te proteger de um Herodes. Então ou você se abre para entender da fonte que você está bebendo e os movimentos na vida, ou então a gente vai ficar querendo fórmula que funcionou num determinado momento, numa condição de temperatura, de pressão, e agora você está em outra e acha que aquele modelo vai ter que funcionar para você. Não vai funcionar. Então a gente vive uma crise hoje de muita réplica de modelo e pouca construção de conteúdo. E a construção do conteúdo, ela tem muito a ver com aquilo que Deus tem a dizer, não com aquilo que eu vou replicar porque eu vi funcionar para alguém, que eu vou chamar de sucesso na vida de alguém. Eu nem sei o que eu vou falar agora, cara. De verdade. Porque eu de coração, essa conversa, ela materializa, de certa forma, ela consolida, ela não é um resumo, mas ela de forma teológica, vamos dizer assim, olhando de forma bíblica, você está colocando
palavras naquilo que a gente tem visto, assim, sabe? E assim, porque é muito difícil. Cara, é muito difícil. Você começa o dia achando que você é louco. De verdade. E você termina o dia feliz, às vezes. Você fala, nossa, na loucura, eu precisava ser louco hoje. Sim. O problema é quando você fica louco 2, 3 dias, se achando um louco, e não vê ainda um sinal. Porque eu acredito que encontrar Deus no caminho faz uma enorme diferença quando você está numa margem que é diferente das outras. E não foi melhor ou pior, independente do sentido, da direção, do sentido. Mas quando você, ouvindo você falar, é muito louco como Deus ele mostra exemplos na sua palavra, na história, de que existe o confiar acima de você tatear uma prova. Entendeu? Exatamente. Porque o deserto é um lugar que, olhando numa forma bem assim, simples, é um lugar que deve ser um lugar que, dependendo de onde você está no meio, você não enxerga por onde você está indo. Porque é igual. Né? Sim. então é confiar. Exatamente. Quando você estava falando do deserto, eu fiquei pensando nisso, falei, mano, que você vai falando, o cara que já mexe com imagem, já vai imaginando, já vai montando um filme aqui, nossa, um deserto. Eu comecei a olhar que não tinha uma direção. Mas tem referência? Não tem. É um matagal alto, cortando sem saber onde você vai. Ou uma areia, tá ligado? E isso para um artista, eu não sei se muita gente, eu imagino que tem gente ouvindo a gente falando, cara, eu tô olhando para todo lado, só vejo areia e acredito que eu tenho que estar nesse lugar. Não sei o que eu faço agora. Acho que a resposta, espero que seja confortante, não aterrorizante, mas assim, continua e acredita. Abre espaço para você ser marcado pelo Espírito de Deus para continuar acreditando no que Paulo disse, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, ele é fiel, tá na conta dele, não tem nenhum pré-requisito nosso, não depende de nenhum movimento, um primeiro movimento da nossa parte. É uma iniciativa divina sempre. E aí, Caio, assim, isso é o que a gente tem tentado ensinar na nossa igreja, sabe? Porque uma das coisas que mais tem atrapalhado os cristãos de hoje, os que trabalham com qualquer ministério de música, o multimídia da igreja, pastores, o que mais atrapalha é a falta de maturidade. Às vezes não é o cara ele não é um carnal, ele é um cara que ora, ele faz o devocional dele, mas o problema é que ele ainda não desenvolveu a maturidade da fé, da espiritualidade dele. Meu Deus. Porque olha só, Davi que ensina isso pra gente, no Salmo 23, que ele começa falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, guia minhas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Então, num primeiro momento, Deus sempre olha só, a gente sempre tem um primeiro momento da imaturidade, e nessa imaturidade a gente conhece o que é de Deus? O cuidado e a provisão. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é esse nada? Pasto verdejante, água tranquila. Ovelha não bebe água corrente. Por isso que Davi está falando, guia minhas águas tranquilas. Eu preciso que a água esteja tranquila para ela beber. Me faz deitar em pasto verdejante. Então, Davi está falando que Deus faz você dormir em cima da comida. Então você não tem nem o trabalho de ter que levantar para ir comer, você está deitado ali. Então ele está dando o retrato de um cuidado extremo de Deus numa fase inicial da nossa espiritualidade. E aí a ovelha nesse ponto, a gente nesse ponto pensa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada o quê? Comida, água e refrigério para a alma. O problema é que passa o tempo e a gente acha que a vida inteira tudo que a gente faz e tudo que Deus está fazendo na história é só para dar para a gente comida, água e refrigério. Aí o cara continua nessa imaturidade. É um cidadão que vai ter problema na família, no casamento, com o filho, na igreja, porque ele está sempre na sua imaturidade cobrando
as expectativas que ele coloca nas pessoas de ser alimentado, ter sua sede saciada, ter o refrigério. Então ele está sempre vivendo a partir das suas carências e não de uma convicção, que a convicção ela é fruto da maturidade. Onde que está a maturidade no Salmo 23? A gente continua. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vereda da justiça é o caminho. Então, olha só, Davi está falando que o caminho que Deus faz a gente trilhar é um caminho para tornar a gente justo, que é o caminho da justiça. Então não é para me tornar mais crente, é para me tornar justo. Então eu estou no caminho para me tornar cada vez mais ajustado àquilo que Deus está construindo em mim. Maravilha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, peraí. Até agora eu estava deitado na comida. Tinha água, eu estava tranquilo. Meu Deus. E Deus está me colocando num caminho que é para me tornar justo. Ótimo. Estou nesse caminho. De repente, tem um vale. Ué, Deus está meio doido? O que está acontecendo? Cadê Deus? Cadê o cuidado dele? É aí que a gente começa a aprender que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nada é muito mais abrangente do que a nossa carência às vezes quer interpretar. Porque o nada me faltará para muita gente é nada de bom vai me faltar. Não é isso. Quando eu dou de cara com vale, eu entendo, nada vai me faltar. Não vai me faltar a tranquilidade de dormir no pasto, mas também não vai me faltar a aflição de passar no vale. Não vai me faltar saúde, mas não vai faltar doença. Não vai me faltar gente legal, mas não vai faltar gente chata. Não vai me faltar momentos de riso, mas também não vai me faltar lágrimas. Não vai me faltar aquilo que eu preciso para ser inteiro, para ser um ser humano inteiro. Nossa, mano. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mas aí que tá a chave. Não temerei mal algum. Por quê? O Senhor está comigo. Então, o que Davi está falando? Que era o que a gente conversou agora há pouco. O cenário de fora não pode determinar a construção de dentro. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Por quê? Eu entro no vale, mas o vale não entra em mim. E tá tudo certo. O que acontece do lado de fora não vai dar o tom do que eu sinto. Não vai determinar como eu reajo à vida. Não temerei algum porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Então pronto. Deus está o tempo inteiro me orientando, mesmo quando eu passo pelo vale. Essa que é a chave, cara. Tem gente, tem coisa que na nossa vida só vai funcionar como deveria se você passar pelo vale. Às vezes a única coisa que está faltando para você ser construído por Deus é dar de cara com o vale. Porque é o vale que vai fazer você enxergar coisas que quando você estava deitado você não enxergava. Quando você estava com a comida disponível você não enxergava. É o vale que vai fazer você entender a vida a partir de uma perspectiva que quando tudo estava funcionando você não estava enxergando. Então esse é o segredo da maturidade. É aí que eu amadureço. Eu entendo que o nada vai me faltar. É um nada pelo seu ser humano completo. Tua vara e teu cajado me consolam. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença do inimigo. Olha só. Até agora eu estava deitado em cima da comida. Agora eu estou jantando e estou jantando com a última pessoa que eu queria ver na minha frente. Por quê? Porque é a maturidade. No primeiro momento Deus está cuidando de você aqui, na sua imaturidade, precisando do pasto embaixo de você. Agora, Deus está dando a mesa para você construir relações de recomeço. Relações que reescrevam a história. Porque quem tem inimigo é a gente, não é Deus. Então, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É seu mesmo, é o que Deus está falando. Você quer viver comigo? Aprende a lógica da mesa. Que é o que Jesus ensina. Antes dele ir para a cruz, na quinta noite ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo um plano de guerra. Gente, senta aqui, vamos pensar aqui. Os romanos atacam por aqui, como que é a armadura deles, como que a gente pode... Não. Jesus estava com os discípulos ceando numa mesa. Ele estava, ao invés de fazer um plano de guerra, Jesus estava lavando o pé. Quando os dois discípulos de Emaús, tudo atrapalhado, estão saindo de Jerusalém,
Emaús, sabe o que é Emaús? Você vê lá a tradução da palavra Emaús, é terras de água quente. Emaús era tipo um Olímpia daqui. É um lugar que você vai para desestressar. Então os 2 discípulos estavam estressados, frustrados com Deus, estavam indo para Emaús. Não tinha entendido o que aconteceu. A gente lembra, Jesus aparece, dá um migué, aparece, mas não aparece, não reconhece. Mas o que Jesus faz? Ele fala, vem cá, vou fazer um culto de libertação aqui, porque vocês estão muito atrapalhados, vocês não entenderam nada. Jesus não faz isso. Jesus não fala, vem cá, vou fazer um culto avivado, para ver se vocês entendem. Jesus fala, vamos voltar lá, vou me crucificar de novo, para ver se vocês agora entendem. Não, o que Jesus fez? Foi para a mesa. E ao partir o pão, eles entenderam tudo. Então a mesa é a lógica de Deus. Se a gente não vive pela perspectiva da mesa, a gente não amadureceu a espiritualidade em Deus. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Para acabar. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Eu sempre olhava esse texto e falava, mas quem é que vai servir alguém assim até deixar transbordar? É até constrangedor. Se tiver uma pessoa na sua casa, você vai encher ali de suco de refrigerante e você deixa cair, suja a toalha. O que está acontecendo? É essa a lógica da mesa é essa. A mesa é o lugar de reescrever a história, por quê? Porque Deus está dizendo todo necessário para você servir, para você construir uma relação que reconstrua a outra pessoa, está na minha conta. O seu cálice transborda daquilo que Deus te dá. Por quê? Porque do seu cálice transborda aquilo que falta no cálice do outro. Então, no cálice de quem falta paz, o seu cálice transborda de paz, porque você é responsável por encher o outro de paz. No cálice do outro que falta alegria, o meu cálice transborda, porque é minha responsabilidade suprir a falta daquilo que Deus está me dando como suficiente para repartir. Falei demais. Mas essa, eu acho que essa é a ideia do... pelo menos assim, na minha vivência hoje de vida pastoral, familiar, é o que eu tento usar para mover a minha vida, minhas decisões, meus pensamentos. Samuca, eu espero que eu consiga. Você falou tanta coisa, cara. Mas uma das coisas que pega muito para mim hoje, baseado nisso tudo que você falou em respeito ao multimídia, a gente precisa entender que a fotografia é uma desculpa pra gente transbordar alguém na mesa. Exatamente. Sacou? Tipo assim, a gente tá andando com pessoas, a gente sabe o que ela tem como equipamento, qual é o dia que ela faz a escala, como ela entrega o que ela tem que entregar, só que a gente não sabe o quanto ela tem necessidade de algo que eu tô transbordando, sacou? Exatamente. Então, tipo, eu vejo isso aqui, cara, mano, eu te agradeci muito. Eu te agradeci muito pela distância que você percorreu, que a gente já discutiu que é perto, né? Longe da sua casa aqui. Nossa referência em perto e longe não é a mesma, pelo que eu entendi. Mas eu te agradeci muito pela distância que você topou vir fazer aqui com uma forma muito, muito carinho. Mas eu quero te agradecer agora por ser canal, mano. Você hoje veio aqui e marcou não um podcast. Espero que todo mundo esteja ouvindo, entenda, assim. Mas você marcou a nossa trajetória aqui, cara, hoje. Porque Deus falou muito através da sua vida, mano. Amém. A gente tem entendido coisas que talvez a gente, teologicamente, ou através da história do que a gente conhece, a gente não estava vendo o tanto de que Deus ele quer falar com a gente, mano. Amém. A gente tem sentado à mesa. Esse podcast é uma mesa. Sim. A ideia é que a gente sente numa mesa e faça isso. A gente tem pregado, falado que, mano, a fotografia é uma desculpa pra gente sentar junto e não interessa a câmera, não interessa nada. É importante ter qualidade, mas interessa quem tá chegando ali pra fazer aquilo, sabe? Porque a pessoa não é um resultado, ela é uma história. E a história precisa de uma troca pra ela também chegar onde a gente quer chegar, né? Que é encontrar Deus um dia, sacou? Então, assim, mano, cara, obrigado, mano. Eu que agradeço, mano, demais, Caio. De verdade. Eu tô tipo, velho, que louco, mano. Eu que louco. agradeço É mais demais. Um dia de voltar pra casa e falar assim, caramba, Deus tá com a gente nesse rolê, mano. Não, é porque é isso. Eu tô sendo ministrado por Deus que desde a hora que eu saio do elevador, abrir a porta e dar um abraço, ali já começa a coisa, porque é sobre isso que a nossa fé tem que falar. Sobre a relação
do chão de terra, do olho no olho. Assim, eu vejo muitas crises em famílias. Eu tenho um filho pré-adolescente, 10 anos. E a gente enfrenta muitos desafios. O seu ainda é novinho, tem? Eu tenho 3 e eu tenho 1 ano e 7. A gente que é pai, a gente sabe que você se tornou pai, acabou a sua paz pro resto da vida. Só que são desafios, cada idade, quando você aprende o desafio de uma idade, aí o filho já cresceu, é outro desafio que você não sabe, não tem manual. E quem quer dar manual, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Principalmente os que não tem filho, né? Os que não tem filho, que dão palpite, esses daí é que a gente faz, espera. Eu vi na internet. É muito bom. Não, então se fosse filho meu, nunca que ia... Filho meu não usa celular. Isso. Diz isso pra uma mãe que tem que fazer almoço, que o filho não para quieto, não deixa fazer nada. Fala pra ela. E é o contemporâneo hoje. Exatamente. Seu filho tinha um horário pertinente na televisão. Não, nossa época tinha aquele horário de manhã que tinha que dar. Porque era aquele horário. Depois do horário não tinha mais, agora você tá na mão. Exatamente. Então assim, a gente vive uma época que o desafio, assim, principalmente com os filhos mais adolescentes, é tentar manter eles na igreja, tentar manter eles no caminho, né? E é aquele versículo muito famoso: ensina a criança no caminho que deve andar. O texto bíblico diz: ensina a criança no caminho. Então não é ensinar o caminho, que é o que a gente conversou lá atrás. Ensinar o caminho é você mostrar uma técnica. Ensinar no caminho é transmitir um caráter. Então seu filho tem que entender onde você pisa, o que você ama. Você pode não fazer as escolhas pelo seu filho, mas você tem que deixar claro para ele o que te move, o que você ama. Ele tem que ter claro o que move seu coração. E aí ele vai saber, lá na frente, não se esquecer do que moveu você. Você ensinou no caminho, você não ensinou o caminho. E aí o problema é esse, porque eu vejo muita gente que às vezes quer levar muito púlpito para a mesa. Muito púlpito para dentro de casa. Então ele acha que é trazer o púlpito para casa dele que vai salvar o filho. E é o contrário, na verdade a gente tem que levar mais mesa para o púlpito. Trazer mais mesa. A conversa. A valorização da relação. Ore com seu filho. Faça o seu devocional. Mas faça ele entender o que Deus está fazendo nele enquanto ser humano, enquanto uma pessoa completa. Deus não está querendo prosélito, Deus não quer gente que reze a cartilha. Deus quer um ser humano refeito. Então, para isso, púlpito, às vezes, dentro da nossa casa é a última coisa que vai funcionar. Menos formato religioso e mais construção de relação. E você falando isso, cara, de verdade, cara, que doideira, mano, de verdade, Samuel, que doideira, mano, que loucura isso, assim, pra quem tá acompanhando a gente, assim, eu acho que não sei qual é a ordem dos episódios, assim, mas o quanto é visível que Deus, ele tá só esperando a gente se juntar para que ele manifeste, ele não quer que a gente construa nada. Sim. Porque o manifestar é dele. Exatamente. Sacou? Então, tipo assim, tudo que você tá falando, eu olho pra hoje, pra multimídia, pensando na galera que tá ouvindo aqui ligada a isso, eu acho que esse episódio é um episódio pro cara compartilhar com todo mundo que serve na igreja junto com ele, pra família dele, enfim, acho que isso aqui é pra vida do cara, sabe? Da mulher, do homem, é que a gente tá falando de princípio, né? O princípio serve pro cara que toca teclado, pro cara que tira foto, pro cara que serve. A gente tá esquecendo do motivo. Isso. A gente tá buscando a ferramenta esquecendo do motivo, exatamente, cara. E não é uma briga, não é sobre um lugar ou outro. Cara, a gente na nossa... Eu tô vivendo um processo agora que eu tô reaprendendo o motivo. Quando você começou falando sobre o ensinar, não é falar teoria e viver. Toda segunda-feira eu tô dando aula no Sonho, no Instituto Sonho, que é lá na Cracolândia. Mano, eu cheguei lá com um projeto na minha cabeça incrível de aula, Samara. Incrível, mano. Tipo assim, terminava com uma exposição para que as pessoas enxergassem o que acontecia nos lares da Cracolândia. Sabe o que eu encontrei?
o papo técnico mais importante da nossa aula é qual foi a data que sumiu o gatinho da Brittany, que é uma das meninas que estavam lá. Sacou? Qual é a comida que o Kevin mais gosta, que é empanada, que ele desenhou o negócio, entregou. E aí daqui a pouco dava os 50 minutos de aula. E aí você, tipo assim, tirou foto, falou do valor do registro, mas conversou sobre empanada metade do tempo. Sim. Sobre o carro azul que o Pedro foi no autódromo e viu de longe e nunca mais esqueceu. E aí eu fui embora no primeiro dia muito frustrado. Porque no primeiro dia eu falei, cara, eu não sei o que eu vou ensinar pra eles. E aí a pessoa falou assim, o problema é que você tá querendo criar algo além de uma relação. E isso, no segundo dia, a gente sentou, teve mais crianças. A conversa foi fluindo, eu levei meu álbum de casamento para mostrar o valor do registro para eles, quanta história tinha, levei uma foto minha de criança que eu pareço muito com o João parece muito comigo. Sim. Então eles falavam, nossa, é você, é seu filho. Eu falei, nossa, uma foto aproxima 33 anos, porque essa foto é de 33 anos atrás, enfim. E a gente terminou falando qual era o dia que eles não tinham feito o registro e queriam relembrar. Então era vi minhas irmãs no alto de uma montanha de areia, vi o meu gatinho que foi... Então, tipo assim, eu parei, eu voltei, nessa última foi o terceiro dia, eu olhei e falei, e aí, como é que vocês estão? Trabalho, como é que foi esse final de semana? E Deus tem ensinado a gente aqui sobre relacionamento. Tem gente com muita dificuldade de ter relacionamento que tem que se desmontado para conseguir que a gente tenha relacionamentos aqui. Sim. O time que tá andando junto. Eu e minha esposa, como casal, a gente tem vivido um período muito louco de relacionamento, de ver ela, de não querer... Assim, hoje eu vejo a Ana andando pro lugar dela, que é da arte que Deus chamou ela para fazer, enquanto eu estou indo para um lugar também, não separados, mas um apoiando o outro no máximo. Sabe, o Felipe chegou aqui também, quando o Felipe chegou aqui, que hoje está gravando com a gente aqui, ele falou, mano, eu tô com você, vambora. Eu falei, mano, o que esse cara tá fazendo aqui, mano? Tipo assim, o que ele vai fazer? Não tem que... E aí começaram a vir as coisas e falaram, mano, Felipe, ainda bem que você fica aqui, mano, porque acho que a gente vai caminhar junto nisso aqui, naquilo ali. E tudo é relacionamento, não por um motivo que eu quis dizer do Felipe, tipo assim, a gente nem sabia o que ia dar, sacou? Então, tipo assim, cara, a palavra relacionamento é o grande lance. Tipo, se a gente ia colocar como há tempo para todas as coisas, eu acho que é tempo de relacionamento, mano. O tempo de relacionamento é atemporal. Em todos os momentos, em todos os tempos, em todas as eras, a relação é o que Deus quer construir. Então o tema agora acabou de mudar. O relacionamento é atemporal. Então o relacionamento é atemporal. Porque a Bíblia fala que Deus nos reconciliou, Cristo nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Então quem está assistindo às vezes não está no ministério multimídia da igreja, não está tirando foto, não está no louvor, mas você tem um ministério que é reconciliação. Então, esse é um ministério, para quem nasceu de novo, esse é um ministério que já tem alvará para funcionar. Foi a palavra de domingo na igreja. A mesa precisa crescer, porque se novas pessoas não vierem sentar na mesa e as coisas começarem a essa palavra chegar nas pessoas e as pessoas já chegarem a esse ambiente de mesa, agora você falou, lembrei, foi a palavra de domingo na igreja, foi essa. Não tem motivo de a gente estar junto. Exatamente. Porque se a mesa não cresce, a gente não está mostrando aquilo que... transbordando o nosso cálice. Exatamente. Você pega esse podcast aqui, ouve umas 5 vezes, pelo amor de Deus, que eu vou fazer isso. Quando sair, eu vou ser o cara que vai ouvir várias vezes. Mano, muito obrigado, meu irmão. Mano, muito obrigado, velho. Eu te amo muito, mano. Muito obrigado, velho. Você é um cara que na sua de verdade. Simplicidade e genialidade, porque você é excelente no que você faz. Você, mano, cara, obrigado, mano. Obrigado por tudo. Eu que agradeço você, Felipão. Aqui, obrigado aí por me dar essa oportunidade de estar aqui recebendo tanto, aprendendo do jeito mais especial, que é quando a pessoa não está ensinando. Quando a gente aprende aquilo que o outro não está ensinando, é o tipo de aprendizado que marca. Então, entrei aqui, você não me ensinou nada. Você não falou nada para me ensinar, mas eu aprendi. E essa construção da relação que eu vou levar para casa, para minha família e espero que o Senhor tenha dado graça a você também naquilo que cara, se ensinou. A gente tentou falar. Você veio querendo também, não querendo ensinar, mas compartilhar a experiência dessa trajetória e vida em Deus. Cara, você deixou um legado aqui hoje, mano. Tipo, de verdade, a gente precisa entender aquilo que a gente tá... Não é, Felipe? A gente precisa entender o que a gente tá fazendo, mano. É muito sério. É simples, mas é muito sério.
A gente precisa dar a mão e criar relação. Tudo que eu te contei de fotografia na igreja, mano, tudo que eu te contei de fotografia na igreja, mano, é isso. Sim. Entendeu? Tipo assim, mano. É isso. É isso. Obrigado, mano. Tamo junto. Amém. Compartilhem e espero que vocês estejam impactados tanto quanto a gente foi aqui hoje. Amém. É nóis. Um abraço.